Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 20. Gênesis 12, do 10 ao 20, amém? Vamos ler. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios o virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó o elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, e jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Amém. Esse texto de Gênesis é um texto muito importante, que fala a respeito da história de Abraão. E baseado nesse texto, eu gostaria de falar com os irmãos sobre um tema importantíssimo, que tem muito a ver com o que está aqui, que são decisões perigosas, consequências imediatas e tardias na vida de Abraão. Nós passamos o final de semana num retiro com os jovens e foi falado muito sobre escolhas, sobre decidir perdoar, sobre decidir servir ao Senhor, sobre decidir abandonar os seus pecados. E cada decisão dessa, cada escolha que nós tomamos com relação a isso, nós teremos nossas consequências. Então, viver uma vida de pecado, viver uma vida de ilusão, viver uma vida de engano, nos trará consequências, tanto imediatas como tardias. E esse texto de Abraão fala muito das escolhas que ele tomou e das decisões que o acompanharam depois disso, as consequências dessas decisões, tanto imediatas como tardias. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Só voltando um pouco, nós vamos falar aqui de Gênesis 12, mas para você entender bem o contexto, a partir de Gênesis 3, nós temos o relato da queda do homem. É quando Adão decide pecar, desobedecer ao Senhor, comendo daquele fruto que não deveria, e assim Adão rompe a aliança que ele tinha com Deus, que Deus tinha estabelecido com ele. E a partir do momento que Adão rompe esse compromisso e essa aliança que ele tinha com o Senhor, ele passa a ter uma inimizade com Deus, porque é o que nos afasta do Senhor, é o pecado. E Adão agora é um homem pecador. Não só Deus não quer mais relacionamento com esse pecador, mas o próprio Adão também não quer mais contato com Deus, não é? Se você olhar a história, quando Deus vem na viração do dia para falar com Adão novamente, o que ele faz? Ele foge de Deus, e o motivo pelo qual ele fugiu é porque ele tinha medo que agora ele já não era mais aquela pessoa
que amava o Senhor, que gostava de ter relacionamentos com Deus. O Senhor se volta a Adão, mas Adão não se volta mais a Deus. E se você olhar o relato bíblico a partir de Gênesis 3, o homem vai cada vez mais se distanciando da presença de Deus. Até que nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis, onde Deus resolve dar uma espécie de reset na humanidade. O homem está cada vez mais pecaminoso, mais afastado de Deus, mais violento, mais voltado para as suas paixões. E o Senhor escolhe uma família, a família de Noé, que era o único justo daquela terra, para que a partir de Noé ele constituísse um povo, e a partir daí a nação começasse de novo e desse um basta nesse legado de pecado e de vida que os afastavam, os homens de Deus. Mas depois do relato de Gênesis 6, nós vemos que o homem ainda continua tendencioso ao pecado, continua desagradando a Deus, continua vivendo a sua vida como ele bem entende, até que nós chegamos no capítulo de número 11, onde nós temos aquele relato impressionante da Torre de Babel. E o que é a Torre de Babel? São homens inteligentes, sábios, construtores, caçadores, que resolveram se juntar e formar uma civilização à parte de Deus. Eles queriam planejar um lugar, uma vida, uma espécie de civilização onde Deus não estava, onde eles iam fazer o seu nome grande, e não o nome de Deus. Eles queriam fazer célebres o seu nome, eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu, uma coisa muito tecnológica, muito importante daquela época, muito visionária, mas que era um lugar onde Deus não estaria. E a Torre de Babel é a completa expressão do planejamento do mal e do homem querendo viver a parte de Deus, querendo viver a sua vida de acordo com o que ele acha melhor. E o texto é conhecido, a Bíblia diz que Deus desceu para ver aquela construção e acabou confundindo a língua daqueles homens, e a construção não foi para frente, e pelo contrário, eles se dispersaram pelo mundo, e a Torre de Babel foi um plano frustrado, porque Deus sabotou esse plano maligno de viver uma vida sem a presença de Deus. Mas apesar disso, o Senhor tem um plano, e quando nós chegamos no capítulo 12, Deus também quer construir uma civilização, Deus também quer construir uma nação, Deus também quer edificar uma cidade, mas não algo que seja a parte de Deus, pelo contrário, Deus quer uma cidade com as suas leis, Deus quer uma cultura que siga os seus mandamentos, Deus quer uma nação que ame o seu coração e que siga a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor vai começar essa história, vai começar essa nação, por meio desse homem que nós vamos falar hoje, chamado Abraão. Abraão é um homem que morava em Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente tecnológica, rica, próspera. Abraão já era um homem muito próspero, muito rico, muito influente, líder de um grande clã, de uma família. Nós vemos isso quando nós observamos os relatos das suas histórias. Mas num dado momento o Senhor chamou Abraão em Gênesis 12, Senhor, Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai desse local, e a partir de hoje você vai para um lugar onde eu vou te mostrar, você vai caminhar comigo, você vai viver uma história comigo. E o Senhor faz grandes promessas para a vida de Abraão, promessas inimagináveis. O que Abraão precisava naquele momento, além de tudo que ele já tinha? A nossa mentalidade ocidental, a gente acha que as coisas giram em torno de riquezas, de bens materiais. Então, para nós está tudo certo se a gente tiver isso. Mas, no período de Abraão, um povo oriental antigo, se você não tem uma descendência, se você não tem alguém para perpetuar a sua espécie, se você não tem alguém para levar o seu legado ao longo dos anos, você não é ninguém, você não é nada. Então, o que Abraão não tem? Abraão não tem uma geração para seguir aquilo que ele fez. Então é justamente isso que o Senhor promete a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, a partir de você virá nações, virá povos, virá reis, virá pessoas importantes.
E por fim, de você virá o próprio Messias, o Filho de Deus, que salvará o seu povo dos seus pecados. E Abraão é esse homem que recebe essas promessas. Mas existe uma diferença entre o Abraão que recebe a promessa e o Abraão que vai herdar as promessas. O Abraão que recebe a promessa não é o Abraão que receberá essas promessas. Mas como Abraão vai passar para Abraão e a partir daí vai receber essas promessas? Para que Abraão seja preparado e esteja plenamente nos caminhos e tenha a possibilidade de receber as promessas que o Senhor prometeu a ele, o Senhor o convida para uma caminhada de fé. Abraão não vai se tornar do dia para a noite o homem que ele nasceu para ser. Abraão não vai se tornar do dia para a noite o pai de multidões que ele deveria ser. Abraão não se tornará de um dia para outro o pai de todos aqueles que têm fé, mas isso levará a uma caminhada e uma jornada grande. Nesse caminho, nessa jornada que ele vai andar com Deus, ele vai fracassar, ele vai cometer erros, ele vai vacilar, mas também nesse tempo o Senhor vai corrigi-lo, o Senhor vai chamá-lo à correção, o Senhor vai mudar os seus caminhos, ele vai aprender a andar com Deus, ele vai conhecer ao Senhor, até que ele se torne capaz e pronto, preparado para receber aquilo que Deus tem para ele. E você não se torna a pessoa que nasceu para ser do dia para a noite. Então não é a promessa que te faz preparado para ser aquilo, mas é a jornada de fé, essa caminhada de fé, é essa vida com Deus ao longo dos anos que vai fazer de você alguém preparado para receber as promessas de Deus e se tornar de fato aquilo que o Senhor quer que você seja. Amém? Vamos aprender com Abraão, diante das suas escolhas, das suas decisões perigosas e das consequências que ele colheu diante disso, tanto imediatas como tardias. E a primeira decisão perigosa que Abraão tomou foi descer ao Egito. O texto diz aí, logo no verso 1, nós lemos assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Deus chamou Abrão para que ele saísse de Ur dos Caldeus e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. Qual terra era essa? Era Canaã. Era a terra prometida, era a terra em que ele deveria habitar, que os seus pais iriam habitar, e que mais tarde todo o povo de Israel iria conquistar. E Abrão sai de Ur dos Caldeus, passa por todo aquele crescente fértil, que você já pode ver aí na última página da sua Bíblia, naqueles mapas, e ele vem caminhando até que ele chega nesse lugar. Abrão chegou no lugar que Deus queria que ele chegasse. Mas quando ele coloca os seus pés nesse lugar, tem fome na terra. Tem escassez na terra. Tem dificuldades na terra. Tem problemas na terra. Mas que terra é essa? É a terra que Deus falou para ele ir. E ele chegou. E ele obedeceu. Mas há fome na terra. Lembre-se, Deus quer transformar Abraão em quê? No pai de todos aqueles que têm fé. Deus quer transformar Abraão em um homem de fé. E o que Deus vai cobrar de um homem que Ele quer que tenha fé? Ele vai colocar esse homem, vai expor esse homem a trabalhar e a crescer a sua fé. E é isso que está acontecendo aqui. Abraão chegou exatamente no lugar onde Deus o chamou para estar. Mas quando ele chega tem fome. É um teste de fé. Abraão tem uma crise de fé aqui, porque ele está exatamente onde deveria estar, mas as coisas não estão funcionando do jeito que ele gostaria. Ele está seguindo as ordens de Deus, mas ainda assim parece que está tudo errado. Ele está cumprindo os mandamentos de Deus, ele andou vários quilômetros e chegou onde Deus gostaria, mas a fome, ao invés de bênção,
há uma certa maldição no lugar onde ele está. E o Senhor está exigindo de Abraão que ele seja o homem que ele nasceu para ser, porque ele está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo que Deus queria que ele estivesse. Mas o Senhor vai trabalhar na sua fé. Abraão, o que você faz quando você cumpre tudo o que eu pedi e ainda assim dá errado? Você blasfema, você muda de situação, você faz aquilo que está na sua cabeça, você se esquece de Deus, e Abraão tem uma vacila na sua fé. A fé que ele deveria ter não é constante, não é intensa, mas ele está apenas começando a sua caminhada de fé, ele tem muito que aprender ainda. E Abraão resolve não fazer uma oração. Abraão não resolve insistir e falar, se Deus diz que nós deveríamos estar aqui, é porque alguma coisa vai acontecer aqui. Nós não viemos aqui para passar fome, embora haja fome na terra, nós fomos chamados a ser obedientes. Não é isso que Abraão faz. Abraão resolve agir de acordo com a sua maneira, de acordo com aquilo que ele acha que é certo. E a primeira escolha perigosa de Abraão é descer ao Egito. E ele vai a esse lugar. E com isso nós aprendemos que descer ao Egito, não é? Nós seremos provados justamente nas áreas em que Deus deseja nos aperfeiçoar. A primeira lição desse texto é que o Senhor, Ele nos prova justamente nas áreas em que Deus deseja nos abençoar. O Senhor quer transformar Abraão num homem de fé, num homem lembrado pela sua fé, num homem marcado por acreditar em Deus apesar de todas as coisas. E ele é exposto a quê? A dificuldades onde ele precisa colocar a sua fé em ação, onde ele precisa pensar nas coisas do alto, onde ele precisa pensar em Deus, e a única coisa que ele tem é o Senhor. E quantas vezes nós somos expostos a perigos, a dificuldades, não porque o Senhor quer nos matar, não porque o Senhor quer nos punir, mas porque o Senhor está exigindo de nós aquilo que Ele quer que nós sejamos, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem uma vida de santidade, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que busca a palavra de Deus. E para isso o Senhor vai nos expor a essas dificuldades, e nós seremos provados naquilo em que Deus deseja nos aperfeiçoar. Deus queria que Abraão fosse um homem de fé, e o que Deus vai exigir de Abraão? Fé. O que Deus está cobrando de você? O que Deus está pedindo de você? O que Deus está cobrando de você nas mensagens que você ouve, nos louvores que você canta, nos seus momentos com Deus? O Senhor vai nos colocar nessas situações onde Ele quer que nós mudemos e nos aperfeiçoemos. E se Abraão deveria ser o pai de todos aqueles que têm fé, ele também seria extremamente provado naquilo em que ele deveria ser referência para nós. Então guarde isso. O Senhor vai nos provar justamente nessas áreas em que Ele deseja que nós sejamos aperfeiçoados. Amém? Essa foi uma decisão perigosa de Abraão. Já já nós vamos ver a consequência disso. Mas a próxima decisão perigosa de Abraão foi mentir. Olha só a consequência dos seus atos. Ele erra indo para o Egito, e por consequência disso, ele precisa mentir para chegar ao Egito. Sara é sua esposa, o texto diz que ela era uma mulher muito bela, Abraão diz que você é muito bela, e os egípcios não têm lá muito pudor com relação às mulheres. E Abraão teme isso, porque, e ele teme não Sara, ele teme a sua própria vida. Ele está ali, está descendo ao Egito, está quase chegando, quando ele está nas portas, ele convida Sara para participar de uma mentira. Olha, diga que você é minha irmã.
E a linguagem de Abraão aqui é muito clara: faça isso, porque senão eles vão me matar. Você é uma mulher bonita e os egípcios não são de adulterar. Mas eles não têm preocupação com assassinato. Então, para ficar com você, eles vão tirar a minha vida. E eu sou uma pessoa muito importante. Onde já se viu eu morrer na história? Eu não posso morrer. Então, Sara, faça isso. Diga que você é minha irmã e vai dar tudo certo. É uma decisão perigosa que Abraão toma. Mentir. E quando ele chega ao Egito, os planos que ele estabeleceu realmente acontecem. Quando ele chega lá, Sara é uma mulher muito bonita, os príncipes falam no ouvido de Faraó, falam: olha, tem uma mulher bonita aí, que ia abrilhantar o seu harém. Você poderia convidá-la para estar no seu harém. Seria uma honra para o Senhor. Eles falaram várias coisas lá para Faraó, e conseguiu convencer Faraó, e ele pega Sara e leva para ser preparada para ser sua esposa, para ser mais uma no seu harém. Não fique pensando que a Faraó já possuiu Sara, o que não aconteceu. Não só porque Deus iria intervir na história, mas também porque havia todo um processo de preparação para que uma mulher pudesse pertencer ao Faraó. Ela tinha que se adaptar e se moldar ali aos costumes, aos gostos e às preferências de Faraó, né? Talvez ali um corte de cabelo, talvez uma alimentação, perfumes, roupas. Ela ainda seria preparada para ser a mulher de Faraó. E essa é uma decisão perigosíssima que Abraão comete. Ele mente, e por causa da sua mentira, ele vai receber vários presentes. E por causa também da sua mentira, Abraão se estabelece num lugar onde não era para se estabelecer. O texto diz que Abraão recebeu muitos presentes, muito dinheiro, muito gado, muitos servos e servas, e ele decide se estabelecer no Egito. O Senhor chamou ele para Canaã, mas ele se estabeleceu no Egito, por conta de uma mentira, e por conta de descer ao Egito, de não crer nas promessas de Deus, de ter um vacilo na sua fé, de ter uma crise de fé. O homem que ainda seria o pai da fé, está vivendo uma grande crise, e está cada vez afundando mais nos seus erros. Primeiro faz o que não deveria ser feito, e agora mente para poder participar dos prazeres do Egito. E ele está bem acomodado no lugar onde ele está. E o que nós aprendemos com isso? Esse texto nos ensina que, quando estamos fora da direção de Deus, começamos a nos preocupar com coisas que não deveríamos. Quando estamos fora da direção de Deus, nós começamos a nos preocupar com coisa que não deveríamos. Abraão desceu ao Egito, que era um lugar para onde ele não deveria ir. E uma vez que ele está prestes a chegar no Egito, ele começa a se preocupar com coisas que não deveria, com a sua própria vida, com a vida de Sara, com o seu sustento e com todas as outras coisas. Deus não chamou Abraão para se preocupar com essas coisas. Pelo contrário, Deus chamou Abraão para ser uma bênção, e ele abençoaria as pessoas, e por onde ele passaria, as bênçãos de Deus acompanharia, e as pessoas que abençoassem Abraão também seriam abençoadas. Mas Abraão está fugindo desse propósito. Aonde ele chega, o que acontece? E pense comigo, Abraão e Sara daria origem a todo o povo de Israel. De Abraão e Sara viria Isaac, depois Jacó, depois todos os 12 patriarcas. Desses homens viria toda a nação de Israel, e de um descendente de Abraão chamado Judá nasceria Jesus, o Messias. Mas Abraão está entregando sua mulher
para um homem que ele não conhece, por medo, por temor dos homens, por desobediência a Deus e por estar temendo o que não deveria temer. Abraão deveria temer apenas o Senhor, mas por conta dos seus erros ele está temendo o Faraó e a sua própria vida. É o que acontece quando nós nos distanciamos de Deus. Nós precisamos nos preocupar com coisas que não deveríamos. A gente cria mentiras e para criar outras mentiras a gente precisa encobri-las com outras mentiras. E a gente está envolvido em coisas que não deveria e por causa disso a gente se preocupa com coisas que não precisava se preocupar. E a nossa mente vai perdendo o foco das coisas que o Senhor quer. Às vezes você acha que a única coisa que o diabo quer fazer com você é te derrubar, te dar uma rasteira e te envergonhar para sempre. O diabo não tem só essa estratégia. O diabo também nos esgota, nos fazendo preocupar com coisas que não deveríamos, porque estamos fazendo o que não deveríamos fazer. O diabo é especialista em distrações. Ele não quer que você caia, ele não precisa que você caia completamente. Muitas vezes ele só quer distrair. Quando ele te distrai, você só tem 30% do seu potencial. E esse 70% está preocupado com distrações e coisas que o Senhor não chamou você para fazer. Em vez de Abraão estar se preocupando em ser o homem que ele nasceu para ser, ele está preocupado com o Faraó, com a sua esposa que agora não pertence mais a ele, e com um monte de presente que vai dar trabalho para caramba para ele mais tarde. Por quê? Porque ele resolveu ir para um lugar que não deveria e resolveu inventar uma história que não precisava inventar. Então, lembre-se disso. Quando nós estamos fora da presença e da vontade do Senhor, a gente começa a nos preocupar com coisas que não deveríamos. E essas são as duas ações, essas são as duas escolhas ou decisões perigosas que Abraão tomou. A primeira foi descer ao Egito e a segunda foi mentir. Agora nós vamos ver as consequências imediatas de Abraão descer ao Egito e mentir, e depois nós veremos também as consequências tardias de Abraão descer ao Egito e mentir. Qual foi a primeira consequência imediata aí? Se puder passar para mim, é que não foi. A primeira consequência imediata da atitude de Abraão de descer ao Egito e mentir foi a aparente alteração nos planos divinos. Houve uma aparente alteração nos planos divinos. Nós conhecemos toda a história, certo? Quem é Abraão? Quem é Abraão? Quem é Sara? O que vai acontecer? Deus não chamou apenas Abraão. Abraão poderia ter filhos. A promessa de ter filhos se torna um milagre não por causa de Abraão, mas porque esse filho viria de um relacionamento entre Abraão e Sara. E Sara está entregue ao Faraó. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é criar uma civilização, criar um povo, e Ele quer começar esse povo a partir de Abraão. De Abraão viria Isaac, de Isaac viria Jacó, de Jacó os patriarcas, dos patriarcas viria toda a nação de Israel, depois surgiria Moisés, seria um legislador, ele iria tirar esse povo do Egito, ia dar lei a esse povo. Israel deixaria de ser apenas o clã e um povo peregrino e se tornaria uma nação forte, que teria um rei chamado Davi, descendente desse Abraão com Sara. E depois de Davi, viria grandes homens de fé, até que por fim viria o maior de todos os reis de Israel, que é Jesus Cristo, que libertaria o seu povo dos seus pecados. Esse é o plano de Deus, quando Ele chama Abraão. Mas Sara pertence a Faraó. Há uma aparente alteração nos planos de Deus aqui. É uma consequência imediata do que Abraão fez. É claro que Deus vai intervir na história, mas se nós parássemos aqui a história, não existiria Israel.
não existiria nação, não nasceria Isaac, e o Messias não viria. Se essa história acaba aqui, o plano de redenção da humanidade estava em extinção, e você iria para o inferno. E é por isso que nós não temos a menor noção do fator destrutivo das nossas decisões equivocadas. Será que se alguém sentasse com Abrão e falasse assim: Abrão, você está prestes, a sua atitude vai acabar com a história da redenção da humanidade. Deus decidiu começar por você o plano da redenção, e você está fazendo o extremo oposto, e por causa de você, uma geração inteira de seres humanos irá para o inferno, porque não tem resgatador para elas, que vai nascer da sua semente com Sara. Será que ele tem noção do que ele está fazendo? Aquela pergunta que Deus faz para Adão no Éden: Adão, onde você está? Não é uma pergunta assim: em qual local geográfico do jardim você está, que eu não estou te vendo, não. A pergunta de Deus é: você tem noção das consequências dos seus atos? Você sabe o que você fez e o que isso vai causar? Você sabe onde você está de verdade? Você sabe para onde vai a humanidade a partir das consequências daquilo que você fez? E muitas vezes nós não temos noção, irmãos, do fator destrutivo das nossas decisões equivocadas. É por isso que Abrão deveria levantar os seus olhos aos céus, e aquelas estrelas que Deus fez ele contar, ele deveria falar: Deus, o que eu devo fazer nessa terra que tem fome? Se o Senhor me tirou de lá e me deu promessas, não foi por um acaso. Eu não estou aqui para morrer de fome. O Senhor disse que eu teria uma descendência numerosa e aqui não tenho o que comer. O que o Senhor vai fazer comigo? Mas ele resolve agir de acordo com as suas próprias vontades e decisões, e ele vai ao Egito porque ele acha que sabe o que está fazendo, mas ele entra em consequências extremamente danosas, que se não fosse a intervenção divina, o Messias não viria, e você não estaria onde está, louvando a Deus, por causa de uma decisão equivocada. Essa é uma consequência imediata. A família que Deus prometeu a Abraão não existe mais, não existiria mais, se esse plano continuasse. Graças a Deus pelas intervenções do Senhor na nossa vida, que nos leva não para onde a gente iria pelas nossas consequências, mas nos leva para a misericórdia de Deus e para onde Ele nos conduz, em santidade, em retidão, pela graça dEle. No fim a gente vai olhar e vai falar: se não fosse Deus, eu não estaria onde eu estou. As minhas decisões muitas vezes me levariam para outros lugares, mas Deus interviu na história e perturbou a Faraó. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Consequências imediatas. A primeira, a aparente alteração nos planos divinos. Vamos para a segunda. Segunda consequência imediata, pode passar para mim, por favor? A segunda consequência imediata é... Pode passar mais uma? A separação entre Ló e Abrão. Você vai entender isso. Quando Abrão sai da sua terra, sai de Ur dos Caldeus, muitas pessoas acham que ele saiu, não é? Ele, um jumentinho, meia dúzia de roupa, Sara em cima, ele puxando, andando pela estrada. E com Ló, não é? Não foi. Abrão era líder de um clã, ele era líder de uma família. Então ele não saiu apenas com Ló, ele saiu com muita gente. Para você ter noção, quando Ló tem problemas lá em Sodoma com aqueles reis, Abrão tem 318 homens de guerra. Ele tirou esses homens da onde?
Era líder da sua família, do seu povo, do seu clã. Ele era líder desse povo. E esse povo estava com ele, esses 318 homens e suas famílias. E também estava Ló. E há uma separação no capítulo 13. Abrão sai do Egito e ele sai como? Ele sai muito mais rico do que ele entrou. Mas atenção, Abrão sai muito rico por causa das riquezas do Egito. E riqueza do Egito costuma dar problema. E o texto é claro, por causa de Sara, Abrão recebe o quê? Gado, vacas, ovelhas, servos e servas, camelos, muita coisa. Abrão recebe muitos presentes. E aí ele sai dessa terra, e Ló tem as suas propriedades também. E Abrão vem descendo e vem novamente para o lugar onde ele deveria estar, e Ló vem com ele, e agora há um problema. Ló não consegue mais andar com Abrão. Abrão não consegue mais andar com Ló, por causa do quê? Porque há problema entre os pastores. Não foi exatamente isso que Abrão ganhou de Faraó? Gado, camelos, ovelhas? Não é exatamente isso que ele recebeu? Abrão mal saiu do Egito e as riquezas do Egito já está dividindo a família dele, já está dividindo o povo que ele saiu da sua terra. E essa divisão pode até ser ruim para Ló, mas vai ser muito ruim também para Abrão, porque essa divisão vai causar problemas para Abrão lá na frente. Talvez porque não deveria nem ter saído com Ló, mas talvez também porque as riquezas que Abrão trouxe do Egito causou problema no círculo em que ele liderava. E essa separação vai dar problema. E essa é uma consequência quase que imediata. É só Abrão sair do Egito que ele começa a ter problemas das decisões que ele tomou e das riquezas que ele herdou. E lá na frente, um dos presentes do Egito dará um grande problema para ele. Mas essa é uma consequência tardia que nós vamos falar daqui a pouco. Sobre isso, pode passar por favor. Separação entre... Ainda continua, não é? Essa é uma consequência também imediata. Reversão do propósito ministerial de Abraão. Abraão desce ao Egito, Abraão mente, e por causa disso há consequências imediatas. Ele se afasta do seu sobrinho Ló, agora há uma reversão do propósito ministerial de Abraão. Quando Deus chama Abraão, o que ele diz? Você vai ser um homem de fé, não é? Sai da sua parentela, da sua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E aí tem um ponto final e depois um imperativo que diz: se tu uma bênção, ou seja você uma bênção. Seja uma bênção, seja um representante meu onde você estiver, seja a minha testemunha onde você pisar os seus pés. Você foi chamado para abençoar, então faça isso onde você for. Mas por causa das consequências equivocadas de Abraão, há uma reversão do propósito ministerial de Abraão. Abraão está no Egito, mas ele não é uma bênção, porque ele está num lugar onde ele não deveria estar. Pelo contrário, onde Abraão está, tem o quê? Tem doenças e pragas. Mas esse homem não nasceu para ser uma bênção, esse homem não foi chamado para abençoar as nações, sim, mas para isso ele deveria estar diante dos propósitos de Deus. Para isso ele deveria estar fazendo a vontade do soberano Deus.
Para isso ele deveria estar no local para onde Deus chamou. Porque se Abraão está fora do seu chamado, está fora do seu propósito, ele também não vai ser bênção onde ele está. Existe uma regra para Abraão abençoar. Ele precisa ser fiel, ele precisa ter fé, ele precisa estar no lugar que Deus o colocou. Deus não chamou Abraão para se estabelecer no Egito. Então ele também não vai ser bênção naquele lugar. E por conta das suas dificuldades, por conta dos seus erros, por conta das suas escolhas perigosas, há uma reversão do ministério de Abraão. Nós não nos tornaremos aquilo pelo qual fomos criados, a menos que submetamos nossas vontades a Deus. Tem muita gente insistindo naquilo que Deus não chamou para fazer. Tem muita gente perdendo de ser bênção porque não obedece ao Senhor e não está no lugar onde Deus o colocou. Está insistindo em lugares, em pessoas, em ministérios, em cidades onde Deus não quer que ele esteja. E ali não vai ser uma bênção. Assim como Abraão. Mais tarde, Abraão vai ser maldição de novo por causa dos seus erros. É interessante que, quando Abraão está diante de Abimeleque, o que acontece? Ele diz de novo que Sara é sua irmã, e Abimeleque vai para possuir essa mulher, e o que acontece com as mulheres da corte? Há mais uma reversão do propósito ministerial de Abraão. O texto diz que as mulheres se tornaram estéreis. Olha que interessante, o homem que seria pai de multidões, está causando esterilidade por onde passa, porque não está vivendo os propósitos que Deus o colocou. E há uma reversão aqui, e nós só vamos ser bênçãos, irmãos, onde Deus nos colocou. Não adianta nós buscarmos atalhos, não adianta a gente tentar enriquecer no Egito, não adianta a gente procurar lugares que Deus não quer que nós estejamos. O Senhor tem um ministério, tem um propósito, tem algo para a nossa vida, e você deve buscar isso, e você não vai ser bênção em outro lugar, você não vai cultivar em outro lugar, porque o Senhor tem um ministério, tem uma vida, tem um plano, e não fuja disso. Não vá para o Egito por causa de medo, por causa de riquezas. O Senhor tem bênçãos para você, mas bênçãos que vêm do céu, bênçãos que vêm da sua presença, e nós nunca estaremos amaldiçoados no lugar onde Deus nos colocou, por mais difícil que ele seja. Não importa se há fome na terra, se você está ali porque Deus chamou, você será um abençoado, e você vai multiplicar nos lugares mais inóspitos que pode existir, porque você foi chamado para estar ali. E o que Deus quer de nós é obediência. Esses testes de fé de Abraão é simplesmente para Deus dizer a ele: eu só queria a sua obediência. Eu só queria que você estivesse onde eu lhe coloquei. Agora nós temos as consequências tardias. Pode passar, por gentileza. Não tem? Qual foi as consequências agora tardias? Essas foram as consequências imediatas, coisas que aconteceram rápido, coisas que aconteceram assim que Abraão saiu, mas houve também consequências tardias, que vieram só depois. E que consequências foram essas? As riquezas do Egito trouxe para Abraão alguns problemas tardios. Se você olhar o texto diz que, além de muitos animais, Abraão recebeu servos e recebeu servas. E se nós passarmos os relatos bíblicos, nós vamos chegar na história em que Sara convida Abraão a ter um relacionamento com uma mulher chamada Agar, para que ele tenha logo esse filho da promessa que Deus tanto estava tardando em cumprir. E Abraão vai e tem um filho com essa mulher, e esse filho se chama Ismael, e mais para frente,
vai nascer Isaque, e vai começar a haver conflito entre Ismael e Isaque. E o que acontece? Abrão precisa despedir o seu filho primogênito. Precisa mandar ele embora, porque não cabe mais naquela casa Ismael. E Ismael surgiu da onde? Ismael veio de Agar. Agar era uma serva de Sara, que Abrão deu para ela. E da onde Abrão tirou a serva Agar? O texto diz que ela era uma serva. Agar era uma serva. Olha a dor de cabeça que os presentes do Egito deram para Abrão. Abrão recebeu uma serva egípcia. Dessa serva egípcia, ele tem um filho que não deveria ter, com uma mulher que ele não deveria possuir. E esse filho vai causar um problema que Abrão não precisava passar. E olha que irônico. Ismael vai dar origem a um povo chamado ismaelita, que mais para frente também serão chamados de midianitas. Então, ismaelitas e midianitas são o mesmo povo. E mais para frente, os descendentes dos ismaelitas irão comprar um bisneto de Abraão e vai levá-lo cativo para o Egito. Você já pensou Abrão vendo o futuro do filho que ele não deveria ter? Olha a consequência dos atos impensados de Abraão. Ele teve um filho que não deveria ter, isso causou uma rachadura na sua família. E mais tarde, não é? Se você ler a história de José, os irmãos dele joga José numa cisterna, e aí Rúben intervém e fala: olha, não vamos matar ele não, vem passando uma caravana aí de ismaelitas, vamos vender ele para esses ismaelitas. E quem são os ismaelitas, irmãos? Os ismaelitas são os descendentes de Abraão com a serva egípcia que ele não deveria ter tido. Essa história de Abraão, irmãos, nos ensina como nós precisamos estar com os nossos planos e os nossos corações sempre voltados para a vontade de Deus. E nós devemos colocar as nossas decisões nos pés do Senhor, no altar do Senhor, porque nós não temos noção da gravidade dos nossos atos e de como nós podemos influenciar as pessoas com coisas ruins por causa de decisões tardias, por causa de decisões equivocadas, por causa de medo, por causa de temor dos homens. Será que Abraão sonharia nos seus piores pesadelos que um bisneto seu seria levado cativo por uma descendência do seu filho? Mas isso aconteceu, e a origem foi nesses atos inconsequentes, nessas consequências tardias dos erros de Abraão. E se ele pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que Abraão passava fome em Canaã, mas não descia para o Egito. Só que é fácil a gente consultar o futuro e tomar decisões sábias. Isso não exige fé. E Abraão não foi chamado para ver para crer. Abraão foi chamado para crer, apesar das realidades que ele estava vendo. É por isso que ele se tornaria o pai de todos aqueles que têm fé. Porque ele foi exposto a duras provas, até que ele se tornasse o homem que ele nasceu para ser. E é isso que Deus vai exigir de nós. É isso que Deus cobra de nós. O Senhor tem um chamado para você. Você que um dia aceitou a Cristo. Você um dia decidiu servir a Cristo. O Senhor fez uma aliança com você. E se você ainda não é o homem ou a mulher que você nasceu para ser, o Senhor vai te colocar nesse lugar. Por meio de provas, por meio de tribulações, por meio de experiências que Ele vai dar a você,
por meio de orações, por meio de pessoas que vai comunicar a palavra de Deus a você, por meio de aconselhamentos, por meio da pregação da palavra, mas você precisa ser essa pessoa que abre o seu coração para crer nas promessas de Deus, e para que você entenda que não importa se o lugar que eu estou passando fome, não importa se a terra onde eu cheguei tem fome, o Senhor tem prosperidade para nós, o Senhor tem vida e abundância para nós, Ele só quer a nossa exigência. O Senhor não colocou você para passar necessidade, o Senhor não colocou você nesse lugar para enfrentar dificuldades todo o tempo. Isso é só um teste de fé, e no final você estará pronto para herdar as promessas no nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor levantou a Abrão e mais tarde o Senhor mudou o seu nome para que ele fosse, ó Pai, um testemunho vivo dos seus milagres. Mas quantas dificuldades e problemas Abraão teve que passar até se tornar o homem que ele nasceu para ser. Pai, quantas dificuldades mais nós ainda teremos que enfrentar, até que nós possamos chegar, ó Deus, a ser aquilo que o Senhor quer. Deus, não nos deixe desanimar. Plante a sua palavra no nosso coração. Fale conosco, Senhor. Use pessoas. Use, Senhor, a pregação da palavra. Use os louvores, mas fale conosco, Senhor, e nos direcione para onde o Senhor quer. Não nos permita, Senhor, por meio das nossas incredulidades, descer ao Egito e colher consequências tão danosas. Que esses exemplos de Abraão sirvam para nós, Senhor, e que nós também sejamos homens e mulheres de fé, reconhecidos por crer no Senhor apesar das circunstâncias, e que o Senhor nos use para ser milagres e para ser testemunhos vivos de que o Senhor pode nos dar, Senhor, aquilo que pedimos e aquilo que o Senhor mesmo prometeu, e nos fazer rir, ó Pai, como fez Sara e como fez Abraão. Em nome de Jesus nós oramos, aumente a nossa fé no nome de Jesus. Amém, amém.